Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos conversar sobre viagens. Fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam saber um pouco mais como eu planejei a minha viagem para o Chile. Para quem não sabe, nas minhas férias de julho eu viajei para o Chile e fiquei 6 dias por lá. Então eu decidi explicar para vocês mais ou menos como eu montei o meu roteiro, desde compra de passagem até hotel, passeios, enfim. Então nesse vídeo eu pretendo dar algumas dicas para vocês. Bom, gente, eu e meu noivo estávamos pensando em viajar para algum país da América do Sul, por 2 motivos. O primeiro, que é mais em conta, e o segundo é que a gente pode viajar sem passaporte. Então, para os países que fazem parte do Mercosul, a gente consegue viajar apenas com RG. E é importante ressaltar que a identidade tem que ter, no máximo, 10 anos. Não precisando de passaporte já fica muito melhor, né? Muito mais fácil. O processo para entrar no Chile e tudo mais não é muito complicado. A gente passa pela imigração, né? Eles dão pra gente um papel com carimbo e a gente tem, se eu não me engano, 90 dias. A gente pode permanecer 90 dias no Chile. E quando a gente sai do Chile, a gente tem que entregar esse papel. Então não percam nada, gente. Façam como eu. Eu levei uma pasta onde tinham todos os documentos, tinha vacina, tinha receita, enfim, muita coisa. Tinha vacina não, tá, gente? Tinha comprovante de vacinação. Então, mesmo que o Chile seja um país tranquilo, eu quis levar, né? Não custa levar papel, eu levei. Como o Chile é um país que chamou muito a minha atenção e do meu noivo, por tudo que a gente viu, a gente pesquisou, vídeos que a gente assistiu, a gente pesquisou muito antes de decidir qual país que a gente iria, a gente curtiu muito o Chile. E o meu noivo queria muito ver neve. Eu já tinha ido pra neve nos Estados Unidos e meu noivo não. Então a gente falou, vamos juntar o útil ao agradável, né? Vamos pro Chile, que lá é temporada de neve, julho, inverno. Então a gente vai brincar na neve, bem Frozen. Então a primeira coisa que a gente fez, pessoal, foi pesquisar passagem. Nós pesquisamos muito, porque os preços das passagens variam demais de um dia para o outro, de uma hora para outra. Entramos em sites das companhias, nós entramos também em outros sites que vivem anunciando na televisão e na Decolar. E foi por onde a gente conseguiu encontrar um preço bem mais em conta, foi na Decolar.com. Então nós fomos pela Latam, comprando a passagem pela Decolar, e a Decolar deu 2 bagagens gratuitas pra gente despachar. É importante lembrar que agora em voo internacional a gente paga para despachar bagagem. O primeiro passo então foi comprar a passagem. Passagem comprada, os dias já estavam definidos de viagem, a gente foi no dia 12 de julho. Então a gente correu para ver hotel. O que acontece? A gente nunca tinha viajado para longe assim, né? Quando a gente viaja, a gente fica em hotel, em pousada. Então, o que a gente fez? Vamos para o Booking. Começamos a pesquisar ali no Booking hotéis. Até que nós encontramos um hotel em Santiago, que foi o Hotel Capital São Pablo. Esse foi o hotel que a gente conseguiu encontrar o preço bem mais ou menos e que oferecesse o que a gente mais queria, que era, claro, além da acomodação, era que fosse um lugar bem perto do centro, que a gente pudesse fazer tudo andando. E deu super certo. Uma coisa que a gente estava conversando, eu e meu noivo, é que nas próximas viagens a gente pode tentar o Airbnb. Por que não tentamos? Porque acabou tendo aquele acidente, né, muito triste com a família de brasileiros que foi pelo Airbnb. E eu sou muito sistemática, então eu falei, não quero ir pelo Airbnb, vamos buscar um hotel mesmo. A gente não passou nenhum momento no hotel, a gente ficava o tempo todo na rua, nos passeios. E a gente só ia no hotel de vez em quando deixar sacola e saía de novo. Então acabou que era mais a questão do conforto, né? Mas mesmo assim eu gostei muito. O hotel é muito lindo. O hotel tem uma boa localização. E nós fomos muito bem recebidos, muito bem recepcionados. Enfim, não tenho o que reclamar do hotel. É mais em relação a isso que a gente não permaneceu muito tempo lá, né? E pagamos um valor muito elevado. Fechando o hotel, começamos a fazer nossos roteiros, né? Mas antes, a gente estava pensando como que a gente iria fazer para sair do aeroporto pro hotel e do hotel pro aeroporto. Não é uma distância muito curta, né?
Eu até tinha dado a sugestão pro meu noivo da gente ir de ônibus, porque eu tinha visto num canal, no Viajante Independente, que tem como, o cara faz essas viagens assim longas e ele, tipo, economiza ao máximo. E eu me amarrei nas ideias dele. Então pensamos, beleza, vamos de ônibus e depois a gente pega um Uber do terminal rodoviário pro hotel. Até que, pesquisando na internet, encontramos a ideia do transfer. E fechamos com a Transfer Brasil. É uma empresa muito reconhecida. A todo momento eles me deram suporte quando eu precisava. Procuraram saber onde eu estava, com que roupa eu estava. Interessante que quando a gente entrou no aeroporto aqui do Rio de Janeiro, eles pediram pra gente mandar uma selfie nossa pro guia, pro motorista ver quem a gente era. Então achei assim sensacional a Transfer Brasil. E além disso nós ganhamos um chip cada um e uma caneta que tem uma luzinha para detectar notas falsas. Compensou demais o transfer. Se a gente fosse fechar Uber, ia sair muito caro o Uber. E o transfer foi muito econômico. E eles estavam lá na hora certinha, tanto para levar a gente pro hotel, quanto para o aeroporto na volta. Roteiro. O que eu fiz? Para planejar o nosso roteiro, a gente tinha como meta, como foco, na verdade, né? Nem meta, como foco neve. Então, todos os passeios que a gente pudesse fazer para ver neve, a gente iria fazer. Fizemos 2 e eu fazia questão também de ir em alguma vinícola, né? Porque o Chile é super conhecido por causa dos vinhos. Então, nós fomos atrás de uma empresa que fizesse passeios. Isso tudo aqui no Brasil. Então, bem no começo do ano, acho que foi em fevereiro, por aí, eu fechei com a Descobrindo Chile. Como eu conhecia a Descobrindo Chile? Pelo Instagram. Vi tudo, eu vi pessoas que faziam viagens e davam dicas, eu vi empresas, enfim. Então fechei com a Descobrindo Chile pelo Instagram. Vi os comentários das fotos, fui no TripAdvisor, dei uma olhada na avaliação que eles tinham e fechei. Vinícola, Farellones, que é um parque de neve, é pra gente brincar na neve. Você paga a entrada e brinca à vontade. E para Portillo, já que o Cajón del Maipo estava fechado depois do acidente também com as crianças brasileiras. Então fomos para Portillo. Fizemos esses 3 passeios pela Descobrindo Chile. Achei o preço acessível e já tinha pesquisado algumas outras empresas. Eu gostei mais da disponibilidade da Descobrindo Chile. Eu montei os meus dias, os horários e tudo mais, então deu tudo certo. Fomos numa van só com brasileiro, nos 3 passeios tinham muitos brasileiros. E eu e meu noivo, como historiadores, também fomos a museus e centros culturais, né? Então nós tiramos aí o dia que a gente chegou, um pedacinho do dia que a gente chegou, para conhecer um pouco do centro de Santiago. E o sábado, no sábado nós saímos bem cedo e fomos andar pelo centro de Santiago. Plaza de Armas, fomos visitar a Catedral Metropolitana, o Museu Histórico Nacional, enfim, outros lugares ali. E fomos conhecendo tudo, a Biblioteca Nacional. Uma pena que não pode entrar, a nossa, né, que fica aqui no Rio de Janeiro. A gente pode entrar, pode fazer uma visita guiada, lá infelizmente não. Todos esses museus, esses centros culturais, esses lugares diferentes, eu descobri através de sites e Instagrams e canais literários, e canais de viagens, como o Nós no Chile, o canal da Laís Mesquita, o Viajante Independente, que é muito bom, super me identifiquei com ele, porque ele mostra, assim, que é possível viajar e economizar, e também no Estevão pelo Mundo. Vou deixar todos os links dos canais e dos blogs aqui embaixo. Então essa é uma dica que eu deixo pra você que tá planejando uma viagem aí. Fuce canais, sites de viagem, porque a gente pega muitas dicas incríveis. Eu peguei muitas dicas muito boas nesses canais, nesses Instagrams aí também da vida. Fomos também no Mercado Central, né, porque é um lugar que meu noivo queria muito ir, principalmente pela comida. Fomos muito bem recebidos. O pessoal dos restaurantes lá do Mercado Central sabem que só dá brasileiro em Santiago, ainda mais naquela época. Comemos bem e não pagamos muito caro nas refeições, as refeições eram bem servidas. Por falar em refeição, uma coisa que eu achei um pouco salgada, assim, em questão de preço no Chile, foi a alimentação, mas nada de surreal, até porque eu e meu noivo, a gente não fazia questão de comer em restaurantes chiques e tudo mais. A gente queria comer num lugar que fôssemos bem servidos, sabe? Então, a gente comeu, 2 vezes a gente comeu no Mercado Central. Mercado Central também tem estandes que vendem lembrancinhas, também me acabei lá.
E fomos também no Cerro Santa Lucia, que é um lugar muito incrível, que lá no alto você consegue ver a cordilheira e foi um passeio muito bacana. No final, depois que a gente passeou no Cerro Santa Lucia, tiramos fotos, a gente deu uma passadinha na feirinha que tem no outro lado da pista. Muitas coisas bacanas na feirinha, muitas lembrancinhas, também vale super a pena passar na feirinha do Cerro Santa Lucia. Como eu tava falando com vocês, eu fechei com a Descobrindo Chile para os 3 passeios que precisava de transporte. Então nós fomos para a Conte Toro, que é uma das 5 maiores vinícolas do mundo, e nós escolhemos mais a Conte Toro, na verdade eu escolhi mais a Conte Toro por causa da história, né? Então ela carrega uma história muito interessante, quem quiser conhecer dá uma pesquisada aí no Google. E o tour pela Conte Toro é sensacional, a gente degustou vinho, enfim, compramos alguns vinhos também. Depois nós fomos para Farellones, no dia seguinte, na segunda-feira. Em Farellones tem teleférico, tem esquibunda, tem umas brincadeiras que você entra na boia, assim, tem muita brincadeira. É um parque mesmo para você brincar na neve. Eu gostei muito, é muito cansativo. Principalmente o caminho, o percurso, são muitas curvas. Teve gente na van que passou mal, aí o motorista teve que parar. A estrada é bem perigosa, assim, eu achei bem tensa, mas, enfim, quando a gente foi, não estava nevando na estrada e eu fiquei mais tranquila por causa disso. A gente subiu tranquilo. Um dos passeios que eu mais gostei de todos, sem dúvidas, foi Portillo. A história de Portillo também é muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada aí. E o nosso guia fez toda a diferença. O nosso guia foi o guia Manuel, e ele sabe muito da história de Portillo. Ele é um cara que é apaixonado pela Cordilheira dos Andes. Como eu disse, eu e meu noivo, historiadores, né, formados em história, a gente gosta muito dessa parte da história dos lugares. E o guia Manuel, durante todo o percurso para Portillo, que foram, se eu não me engano, de 3 horas, ele foi explicando muito, tanto sobre as montanhas, sobre a Cordilheira dos Andes, sobre os monumentos que tinha no caminho, sobre a estrada Los Caracoles, que é uma das mais perigosas do mundo também. Como eu e meu noivo fomos na frente, do lado do motorista, na van, né, no micro-ônibus lá, a gente ficou a todo tempo conversando com ele, né? É um espanhol que dá pra gente entender e dá pra gente se comunicar tranquilo. Então a gente foi se comunicando muito, o tempo todo conversando, ele sempre muito animado. Então a gente gostou muito de Portillo. Eu confesso que Portillo foi o último passeio que a gente fez e eu falei pro meu noivo assim, ai, se a gente não tivesse comprado já, eu não iria pra Portillo, porque a gente tava muito cansado. Mas, gente, valeu super a pena. Foi um dos melhores passeios que a gente fez no Chile. Quando a gente chega lá no hotel, em Portillo mesmo, não tem muita coisa. Mas chamou muito a minha atenção também a história que o guia contou do lago, lá de Portillo, de uma montanha que tem o formato de um Inca. Então tudo isso eu acho que fez eu e meu noivo ficarmos encantados com tudo, sabe? Da história do local. Na volta a gente parou num restaurante muito show, muito bacana, onde a gente almoçou, a gente tomou vinho, enfim, muito legal. Queríamos ter ido em mais museus, eu principalmente, né? Eu gostaria de ter visitado museus que eu não fui, mas por termos feito esses passeios longos, a gente não conseguiu ir. Mas eu acho que só de visitar tudo que eu tinha vontade no centro de Santiago, que a gente tinha vontade de visitar ali no centro, já valeu super a pena. Comemos algumas comidas típicas do Chile e peruanas também, porque tem muito restaurante peruano no Chile, então a gente acabou indo em um, gostamos muito da comida. E acho que é isso, gente. Eu só queria passar pra vocês algumas informações, não sei se ficou muito claro. Botei algumas fotos aí no decorrer dos vídeos pra vocês verem. Vou deixar os links que eu mencionei aqui embaixo. Lembrando que com esse vídeo eu não ganho nada, eu só tô fazendo um vídeo informativo pra ajudar vocês que estão planejando alguma viagem internacional, principalmente estão pensando em viajar para o Chile. É um lugar que eu gostei muito de ter visitado, é um lugar que eu gostei muito de ter conhecido, gostei muito da história, da cultura, dos locais que a gente visitou, eu gostei de tudo. Então foi uma viagem muito bacana. E caso vocês tenham interesse aí e tá pensando em viajar, é só acessar os links, também dar uma pesquisada no Google, no YouTube, que dá pra fazer um roteiro bem bacana com as informações que a gente tem na internet. A gente se vê em um próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!